que tem de diferente do Diniz que você vê nele e o que está sendo esses primeiros meses com ele no trabalho? Obrigado. Boa tarde. Antes de tudo, para mim é um prazer estar voltando para casa, estar voltando para o Fluminense e ter essa identificação com o futebol do Diniz. É claro que facilita até no processo de adaptação, até pelos companheiros também que temos e que te ajuda a te inserir nesse modo de jogar. Mas acredito que o que tem de diferente assim é ele aproveitar onde poucos treinadores aproveitam assim, na parte do campo, né? É muito visível que o Fluminense joga pelas laterais, né? Então ele consegue criar ali a superioridade e criar uma confusão na cabeça do adversário. Acredito que esse daí seja um diferencial comparado com os treinadores que eu tive lá fora, porque era mais por dentro, né, jogadas. Então é um modelo diferente, mas muito eficiente. De nada. Boa tarde, Marlon. Pedro Ribeiro, do Saudações Tricolores. Você é um zagueiro já consolidado na Europa, fez uma carreira lá desde novo, quando saiu aqui do Fluminense. Eu queria te perguntar o que te fez voltar ainda novo, né, para o Fluminense, agora nesse meio de temporada. Boa tarde. Cara, eu tenho ambições, né, tenho sonhos ainda, que eu saí do Fluminense, eu não tive a oportunidade de brigar por títulos, a não ser a semifinal ali da Copa do Brasil e a primeira liga que nós vencemos, mas é sempre bom você deixar boas memórias, né? Deixar uma boa reputação, vamos dizer assim, no clube quando você vence. Então, agora eu quero estar voltando aí com a intenção e o objetivo de vencer, seja esse ano ou o ano que vem, quando for. E esse é o objetivo da minha volta. Boa tarde, Marlon. Igor Dorileu, da Band. Queria que você falasse um pouco sobre essa semana de preparação para o jogo de sábado, uma semana livre do Fluminense, e qual a importância dessa vitória de somar mais 3 pontos depois da derrota para o Grêmio, onde o Fluminense caiu algumas posições ali no Campeonato Brasileiro. Boa tarde. É claro que vencer é sempre bom, né? Vitória chama vitória. A importância de vencer agora novamente contra o América e você voltar a ter essa sensação, esse sabor da vitória e que você possa voltar a brigar ali em cima com os demais times. E a gente está trabalhando duro e muito forte para poder retornar a essa primeira prateleira ali do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Marlon. Rafael Siqueira, do Saudações Tricolores também. O Marcelo, quando retornou ao Fluminense, chegou a comentar numa oportunidade que ele viu aqui no CT coisas que ele não tinha visto nem no Real Madrid. Você teve uma experiência vasta na Europa e jogou no Fluminense com uma estrutura bem diferente da atual. Queria que você falasse das diferenças, das semelhanças do que você viu na Europa para a estrutura atual do clube, o que você viu de melhora e do CT em geral. Boa tarde. O Marcelo ele teve no maior clube do mundo, né? E eu tive em um deles também. Pude ver assim nos clubes que eu estive que, cara, o Fluminense ele tá na frente até de muitos. Te digo assim com todo o coração e realidade. Hoje a estrutura que se encontra aqui é de primeira classe e de verdade, porque você vê tudo. Você tem piscina, você tem hidromassagem, um vestiário amplo, uma academia gigante, um auditório como esse, e entre demais outras coisas, você vê que realmente a estrutura que o Fluminense criou é de primeira prateleira. Marlon, bom dia. Caio Borja Trivela. Queria te fazer uma pergunta, não só sob a luz do último jogo, que foi uma derrota contra o Grêmio fora de casa, mas o Fluminense tem tido dificuldade para jogar fora de casa e tem sofrido muitos gols fora de casa, o que não tem se repetido sempre no Maracanã. Você que é um jogador de defesa, queria saber de você o que vocês estão trabalhando para evoluir, para melhorar, porque o Fluminense decide a vaga na Libertadores, que é na outra semana, fora de casa. E é lógico que esse é o grande objetivo do Fluminense no ano. Então, o que vocês estão fazendo de diferente, o que vocês estão observando para trabalhar na defesa também, para que o Fluminense consiga, enfim, voltar a vencer fora de casa ou pelo menos conseguir bons resultados? Cara, a diferença não existe, porque a maneira que a gente trabalha é a mesma quando a gente ganha. Então, quando a gente ganha, a gente está trabalhando da mesma forma. Quando a gente perde, a gente somente intensifica. Mas o trabalho ele é
é sempre o mesmo, buscando a melhoria, seja dentro de casa como fora, até para a gente poder alcançar objetivos maiores. Nós temos que ser constantes em vitórias para com que possamos alcançar os nossos objetivos. Bom dia, Marlon. Alan Bom Santos, dia. do BTB Esportes. Eu queria saber de você como equilibrar, né, as duas competições. O Fluminense está lá em cima no Brasileiro, mas também vai disputar uma quarta de final de Libertadores, né? Como diferenciar, como não perder o foco em nenhuma competição, né? Como o time se preparar para as duas competições? Cara, acredito eu que o segredo para a vida é trabalho, né? É repetição, e isso daí o treinador ele tem de sobra, porque a gente diariamente trabalha dando o nosso melhor em prol dos objetivos que temos. Então, acredito que para a chave do sucesso é o trabalho, e isso daí a gente está fazendo muito bem. E agora é ser paciente e melhorar a cada dia para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Boa tarde, Marlon. Vitor Lessa aqui. Marlon, a gente está num momento de muita discussão assim, com a entrada do mundo árabe forte no mercado de transferências, jogadores de mercado na Europa, né, deixando a Europa e indo para lá, muito provavelmente por causa dos altos valores dos contratos, né? E você é um cara que a gente sabe que teve outras propostas aqui do Brasil, certamente superiores à do Fluminense, e poderia ter feito essa escolha. Então a gente está num momento de discutir muito assim, ainda é possível levar mais em consideração uma identificação, um carinho para um clube, um projeto de carreira, colocar isso acima do dinheiro? Eu queria que você falasse em cima disso em relação à escolha que você fez de vir para o Fluminense, talvez abrir mão de um outro contrato melhor até no futebol europeu, em alguma equipe. E se estar aqui no Fluminense hoje com a presença do técnico, que também é da seleção brasileira, se isso também, de certa forma, alimenta a sua expectativa de ser convocado caso você tenha uma sequência e consiga ir muito bem com a camisa do Fluminense. Boa tarde. Então, a respeito da primeira pergunta, acredito que isso daí é muito o planejamento de carreira de cada um, né? Os objetivos de cada um, e acredito também que hoje o futebol, como foi citado aí pelo pai do Neymar, se não me engano, que ele é global. E realmente ele é global. Está crescendo, está se desenvolvendo em todo o mundo. A gente vê hoje também o campeonato americano, como está desenvolvendo, o próprio mundo árabe. Então, o próprio brasileiro, que está melhorando muito e que já está num patamar muito alto. Então, você vê esses desenvolvimentos, e acredito eu que a escolha depois ela é pessoal, ela é individual, de acordo com o objetivo de carreira e realidade de carreira de cada um. E a respeito do Diniz, por ter essa coincidência, né, de Fluminense e seleção, cara, acredito eu que não me favoreça, mas também não me desfavoreça. Isso daí seja para mim, seja para os meus companheiros. Acredito que ele é um professor maduro e que sabe distinguir uma coisa da outra, até porque tem muitos jogadores brasileiros aí espalhados pelo mundo de alta qualidade, de alta performance, e que possa vir a ter essa oportunidade também, fazendo por merecer de ser convocado. Então acredito que seja uma linha aí linear para todos, e que ele vai escolher as peças corretas. Boa tarde, Marlon. João Boa Brandão tarde. do Lance. Eu acompanho sua carreira na Europa, principalmente na época do Sassuolo, e você foi treinado pelo Roberto De Zerbi, um dos técnicos mais bem avaliados hoje em dia no futebol internacional. Ele te levou também para o Shakhtar Donetsk, e hoje em dia você está sendo treinado por um dos treinadores mais bem avaliados do Brasil. Não à toa que ele foi chamado para ser técnico interino da seleção brasileira. Você comentou um pouquinho sobre o estilo de jogo do Diniz, dele jogar muito pelas laterais e tudo mais. Eu queria saber de você um pouco mais dos treinamentos, da intensidade. O Diniz, logo depois do jogo contra o Santos, que foi sua estreia pelo Fluminense nessa sua segunda passagem, falou que você sentiu um pouquinho alguma coisa muscular e teve que sair no intervalo. Queria saber como é que é a intensidade dos treinos e se você acha que o Diniz tem potencial para treinar um dia na Europa também. Começando de trás para frente, sem dúvidas, cara. O Diniz aí, ele, pela filosofia que ele tem de jogo, a gente vê que essa capacidade que ele tem de fazer com que o jogador renda, né, se desenvolva. Então, acredito sim que ele tenha essa capacidade de um dia vir estar treinando na Europa, sem dúvida, até porque assumiu a seleção brasileira agora. Então, um treinador que assume a seleção brasileira pode treinar, acredito eu, em qualquer parte do mundo.
E essa semelhança que tem em ter a bola entre o Roberto De Zerbi e o Fernando Diniz, pô, eu sou suspeito para falar do De Zerbi porque é um treinador que eu me identifiquei muito também, não só pelo estilo de jogo, mas pela pessoa, pelo caráter, assim como eu estou me identificando também com o Fernando. Mas acredito que a diferença entre os dois aí é que um gosta de jogar muito por dentro e o outro mais pelas beiradas. Mas acaba que a metodologia do jogo é a mesma ali, um pouco parecida, de ter a bola, de estar sempre encontrando o homem livre. E para mim, eu sou suspeito de falar desse estilo de jogo porque é um estilo de jogo que eu me identifico e que eu sou apaixonado. Marlon, mais uma aqui. Com o Diniz no sábado vai poder contar com praticamente todo o elenco, né? Com isso a disputa por posições cresce e uma dessas disputas é na defesa, mais diretas assim, entre você e o Felipe Melo. Como é essa concorrência com o Felipe? No dia a dia também como é a sua relação com ele? E o que isso traz de bom para o Fluminense? Ter você e o Felipe Melo ali brigando por posição. Cara, ser sincero assim, para mim é um prazer. Antes de tudo, estar disputando posição com um que foi campeão olímpico, o outro que tem uma carreira linda e é multicampeão, David Braz também, que tem experiência pra caramba e é um baita jogador, Thiago Santos também, que é um baita jogador. Então, para mim hoje poder estar chegando e estar à disposição para um treinador competindo com esses jogadores, assim, para mim é um prazer. E é claro que isso daí exige ainda mais de mim. Eu fico feliz por isso, porque a partir do momento que tem essa exigência minha, particular, então automaticamente você desenvolve mais. Então, para mim é um prazer estar podendo disputar a posição com todos eles e espero que a gente possa ser felizes juntos. Ok, Marlon, obrigado, gente. Valeu, boa tarde. gente, obrigado. Encerrando a coletiva do zagueiro Marlon.